Oi, oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vamos lá para a correção de exercícios de revisão, tá? Que a gente estava fazendo semana passada para nossa sondagem. A questão número 1 aqui é de velocidade média, então vamos fazer aqui para gente ver como é que fica. Um ônibus percorre uma distância de 2.000 metros em 200 segundos. Determine a velocidade média desse ônibus em metros por segundo, tá? Então aqui ele falou que a distância é 2.000 metros, não é isso? Então o nosso ΔS, que representa a distância, determina o espaço, vai ser 2.000 metros. E aqui ele está afirmando que o tempo é 200 segundos. Então, o nosso ΔT aqui vai ser 200 segundos. Aí é só a gente substituir isso na fórmula da velocidade média, que é velocidade média igual a distância, que é o ΔS, dividido pelo tempo, que é o ΔT. Tá? Como os dois estão em metro por segundo, estão na mesma unidade de medida, né? Então, a gente pode só substituir, ó, 2.000 no numerador, 200 no denominador. Posso cortar dois zeros com dois zeros para facilitar a nossa vida. E 20 dividido por 2 vai dar 10 metros por segundo, tá? Essa foi a número 1. Vamos para a número 2. Uma moto inicia o seu movimento e passa de 100 segundos e encontra-se na posição 1.500 metros. No instante de tempo 300 segundos, encontra-se na posição 2.500 metros. Determine a velocidade média dessa moto em metros por segundo. Então, olha só. Esse aqui, o que a gente pode chegar de conclusão? Essa aqui é a posição dele nesse tempo. E essa aqui é a posição dele nesse tempo aqui, tá? Então, o nosso tempo, o nosso ΔS da fórmula, a gente vai ter que fazer a posição final menos a posição inicial que ele começou. O final dele aqui não foi 2.500 metros, ó. E a inicial, né, 1.500. Então, o nosso delta, que representa a variação de posição, a variação de espaço, eu vou ter que fazer 2.500 menos 1.500, que vai dar 100 metros aqui. Primeira parte já foi. Vamos para a segunda, que é o nosso ΔT, a variação de tempo. O tempo final que ele está afirmando aqui nesse problema é 300 segundos. E o inicial aqui, olha, 100 segundos. Então, eu vou ter que fazer o final menos o inicial também. Então, vai ficar 300 segundos menos 100 segundos, 200 segundos aqui, tá? Então, eu tenho o ΔS e eu tenho o tempo, que é 200. Vou substituir na fórmula. Já fiz direto aqui, ó, em cima o ΔS, que é 1.000, e no denominador é o ΔT, que é o tempo que nós encontramos aqui, 200, ó. Posso cortar dois zeros com dois zeros aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5 metros por segundo. Então, essa é a resposta da número 2. Vamos para a número 3. Uma pessoa se locomove com uma velocidade de 2 metros por segundo em um trecho de 400 metros. Depois disso, uma pessoa aumentou sua velocidade de 4 metros por segundo em um trecho de 800 metros. Qual é a velocidade média no trajeto total que essa pessoa percorreu? Então, aqui, gente, a gente vai ter que separar esse problema primeiro em duas partes, tá? A gente vai ter que calcular o tempo que ele gastou nesse primeiro trajeto aqui, de 2 metros por segundo e 400 metros, e depois o tempo que ele gastou em 4 metros por segundo nesse trecho de 800 metros. Tá? Depois que a gente tiver esse tempo, a gente vai ter o tempo total e a gente consegue determinar a velocidade média desse tempo, dessa pessoa se locomovendo nesse intervalo total. Então, primeiro aqui você parece para mim em duas partes, ó. Esse com esse e esse com esse. Então, a velocidade média no primeiro trajeto é 2 metros por segundo, né? Isso que ele está afirmando. A distância que ele percorreu é essa daqui, ó, 400 metros, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de primeiro, e esse aqui é a segunda parte do trajeto, que ele está afirmando que é 4 metros por segundo, numa distância de 800 metros. Então, essa aqui vai ser a segunda parte do problema. Então, olha só, peguei essa primeira parte aqui e vou substituir na fórmula da velocidade média, que é essa daqui, ó. A velocidade média ele não falou que é 2 metros por segundo? Então, vai ser isso que eu vou substituir no lugar do VM, que representa a velocidade média, tá bom? O ΔS, que é a distância, ele não está falando que é 400 metros? Então, vai ser isso que eu vou substituir aqui no lugar do ΔS, tá? O ΔT a gente não sabe, né? A gente quer descobrir. Então, eu vou repetir o ΔT aqui. Então, ficou desse jeito, ó. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o tempo, né? Então, a gente tem que isolá-lo de alguma forma. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar cruzado. Não tem nada aqui embaixo, pode botar 1. Então, 2 vezes ΔT, 2 ΔT. 1 vezes 400
400. Para deixar o ΔT sozinho, o 2 que está multiplicando o ΔT, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 2, 200 segundos vai ser o tempo, tá bom? Essa aqui é dessa primeira parte. Vamos fazer a mesma coisa para esse segundo aqui, ó. Velocidade média 4, distância 800 e o ΔT eu não sei, eu repeti. Multipliquei cruzado, botei 1 aqui, né? Fiz o mesmo esqueminha, tá? 4 passou dividindo, 800 dividido por 4, 200 segundos. Agora eu posso encontrar a velocidade média total. O tempo total gasto vai ser isso mais isso, tá bom? 200 mais 200, 400 segundos, não é isso? Então, ΔT vai ser 400 segundos. E a distância total, minha gente, olha só o que acontece aqui. No primeiro trajeto não foram gastos, ele não percorreu 400 metros, e no segundo não foi 800 metros. Então, o ΔS total, eu vou ter que somar esses dois. Eu vou somar 800 mais 400, que vai dar aqui o total, ΔS, desculpa, vai dar 1.200. 1.200 metros, tá? Aí agora eu vou pegar esses dois valores aqui e vou substituir na mesma fórmula que a gente já conhece de velocidade média, ó. Velocidade média vai ser ΔS, que o total é 1.200, dividido pelo tempo total que nós somamos aqui, encontramos 400 segundos. Nessa divisão aqui, né, posso cortar 2 zeros com 2 zeros, 12 dividido por 4 vai dar 3 metros por segundo, tá bom? Essa daqui vai ser a resposta da número 3. Vamos lá para o número 4. Na número 4, a gente já entra aqui em segunda lei de Newton, né? Se um corpo de massa igual a 20 kg atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons, determine a aceleração desse objeto, que esse objeto se movimenta. Então, aqui eu coloquei esse corpo, esse objeto, ele tem 20 kg, que ele está firmando ali. E essas duas forças, né, elas estão sendo puxadas em sentidos opostos, ó. Um para o lado direito, um para o lado esquerdo, né? Um lado com 60 e outro lado com 20. Seria mais ou menos essa imagem aqui. E ele está pedindo para a gente determinar a aceleração. Então, primeiro vamos determinar a força resultante disso aqui. Como elas estão sendo puxadas por lados opostos, a gente vai ter que fazer subtração para determinar a força do maior menos o menor, ó. Então, 60 menos 20 vai dar 40 newtons. Essa daqui vai ser a força resultante que está atuando nesse corpo. A massa é 20 kg e a aceleração a gente não sabe. Vou substituir isso aqui na fórmula. Lembrando como é que é a fórmula da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante aqui é 40, massa é 20, aceleração eu não sei. O 20 vai passar dividindo, já que ele está multiplicando, né? Posso cortar um zero com um zero. 4 dividido por 2 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui vai ser a aceleração desse corpo. Vamos para o número 5. Um objeto de 10 kg apresenta aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força aplicada. Então, aqui a massa, 10 kg. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E a intensidade da força resultante a gente não sabe, é o que a gente vai determinar aqui. Tá? Então, isso aqui a gente não sabe. Vou substituir isso na fórmula. Força resultante, massa 10 kg, aceleração 2. Multiplicando isso aqui, vamos encontrar uma força resultante de 20 newtons, tá? Então, essa aqui foi a número 5. Número 6 é um problema parecido com o número 4. Um bloco de massa